Olá, professor. Nessa semana estamos trabalhando como o entendimento histórico da teoria da evolução pode te apoiar no ensino de evolução dentro de sala de aula. Para isso, eu vim até o Instituto Oswaldo Cruz entrevistar o professor Ricardo Weisbord. Tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo certo. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente de qual a sua área de pesquisa e ensino. Na verdade, o meu trabalho eu trabalho com ensino, mas eu investigo a história e a filosofia da teoria da evolução do Charles Darwin, que começou com Charles Darwin, né? Então, eu faço pesquisa histórica, de uma certa maneira, e também pesquisa em filosofia de conceitos associados à teoria da evolução e tento traduzir isso numa linguagem que possa ser usada em sala de aula, nos meus cursos de pós-graduação e, eventualmente, em outros lugares que eu vou dar aula. Legal. Professor, no texto dessa semana, a gente levanta vários aspectos que levam a uma reflexão do professor de como tratar o tema História da Evolução dentro de sala de aula e como isso pode apoiar no ensino de evolução para a educação básica. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre esse texto. Eu sei que você não foi autor desse material, mas como um pesquisador da área, eu acho que vai ser de grande benefício para os nossos professores cursistas ouvir um pouco das suas opiniões sobre essas perguntas. Ok, Vamos lá? tudo bem. Uma das primeiras perguntas que eu gostaria de abordar contigo é, afinal de contas, evolução é apenas uma teoria? Essa é uma pergunta importante, porque há muita confusão a respeito disso. A primeira coisa que a gente tem que falar é que teoria, quando a gente está falando de teoria do ponto de vista filosófico, na ciência, a gente está falando de uma construção das mais importantes da mente humana. Porque a teoria no senso comum tem um significado, e a teoria na ciência e na filosofia da ciência tem um outro significado. Certo. Então, o primeiro ponto é esse, assim, quando a gente fala de teoria na ciência, a gente não está falando de uma coisa, uma ideia platônica, uma coisa que só funciona na teoria. Não, a gente está falando de uma construção que envolve outras teorias, leis, hipóteses, fatos que a gente, sobretudo, não compreende e tenta compreender através de teorias. A respeito da teoria da evolução especificamente, ela é uma grande teoria científica, como as grandes teorias científicas da história da ciência, da história da humanidade. E, para começar, então, ela não é apenas uma teoria, ela é uma teoria. E essa teoria da evolução, segundo alguns autores, você precisa entendê-la como pelo menos outras 5 teorias associadas, né, que é a teoria da evolução geral, a teoria da evolução gradual, a teoria da evolução por ancestrais comuns, a ideia de que todos nós compartilhamos ancestrais comuns, a teoria da evolução que aborda a especiação, a formação de novas espécies, e a teoria da evolução por seleção natural, que é um mecanismo que o Darwin propôs em 1859 e até hoje continua como um mecanismo válido para explicar por que existem tantas espécies diferentes no planeta, da ordem de milhões de espécies diferentes, e também como todas essas espécies estão absolutamente ajustadas ao meio ambiente onde elas vivem. Certo. Então, a teoria da evolução não é apenas uma teoria, ela é uma teoria científica, com toda a corroboração que uma boa teoria científica tem, com todas as lacunas que uma teoria científica tem também, né? E, além disso, ela é composta por outras teorias. Então, não tem nenhum sentido falar, nenhum sentido que a teoria da evolução é apenas uma teoria. Certo. Professor Ricardo, aproveitando esse gancho, todas essas teorias que você acabou de citar, as 5 teorias base da evolução, do processo evolutivo moderno, elas são todas baseadas nos estudos de Darwin, só nos estudos de Darwin? A rigor, essa é uma pergunta interessante, porque quem sugeriu que a gente devia separar a teoria da evolução em 5 teorias, pelo menos, é um grande historiador e biólogo, Ernest Mayr, ou Mayr, como algumas pessoas falam, um ornitólogo alemão que depois trabalhou com a teoria do Darwin no campo da história e também da filosofia. E ele que subdividiu as teorias em 5, e ele mesmo aponta, como outros autores depois apontaram também, que nenhuma dessas teorias, a rigor, era de fato do Darwin. Ele pegou na comunidade científica, na tradição científica, ideias que ele desenvolveu melhor e adequou umas às outras. Trabalhar com as 5 juntas
ninguém tinha feito antes. Já tinha uma pessoa falado, ou duas, ou três, sobre seleção natural, mas ninguém tinha trabalhado seleção natural com origem comum. Origem comum é uma ideia que também remonta a alguns outros autores, mas ninguém trabalhou origem comum junto com especiação ou com a teoria geral da evolução. Esse encadeamento dessas 5 grandes ideias foi o Darwin que fez, além de propor uma ideia que talvez seja só dele, que é a teoria da seleção sexual. Quando a gente procura nos livros, nos historiadores, nos filósofos, muitos se reportam a ideia de que a única ideia original, de fato, do Darwin, individualizando as ideias, seria essa teoria da seleção sexual. Ricardo, o quão importante é entender o contexto histórico da teoria da evolução? É muito importante porque, para desmistificar a ideia de que a teoria da evolução foi o Darwin que produziu sozinho. Antes, como eu tinha dito, como eu costumo dizer, outros autores falaram de evolução, mas a sociedade onde o Darwin vivia, a sociedade inglesa e a sociedade científica, buscavam uma resposta para justamente esses 2 problemas que a gente já abordou algumas vezes, que é a diversidade e a adaptação. E o que o Darwin faz, como a gente já falou aqui, ele pegou algumas teorias que estavam meio no ar e juntou numa grande teoria da evolução. Mas entender que isso apareceu numa sociedade vitoriana, numa sociedade religiosa, é muito importante, não só para entender os conflitos que a teoria ofereceu, mas também para compreender que o Darwin estava tentando respostas que outras pessoas já tinham tentado dar. E ele compôs a sua teoria não só com outras teorias biológicas, mas teorias geológicas também. Como, por exemplo, a teoria do Charles Lyell sobre como é que a Terra mudava. O Lyell acreditava que a Terra mudava do ponto de vista das suas rochas e suas camadas geológicas de uma maneira muito lenta e gradual. E o Darwin pega essa ideia também para ele, com processos que estão acontecendo lentamente dentro das espécies. E outras ideias que estavam... A própria ideia de competição, que algumas pessoas dizem que o Darwin pegou da sociedade vitoriana, de uma certa forma isso pode ser até verdadeiro, mas acontece que ele colocou de uma maneira, como uma categoria técnica dentro da teoria dele, e a partir disso aquela categoria passa a funcionar de uma maneira independente do que acontece no campo das disputas sociais que certamente haviam na sociedade. Então, muita gente faz confusão, acha que a luta, o Darwin se refere à luta pela sobrevivência, que leva ao processo de seleção natural, é uma luta entre o forte e o fraco, entre o lobo e o carneiro, que o lobo é mais forte e destrói e come os carneiros, mas na verdade a luta que o Darwin se refere é uma luta que tecnicamente a gente fala que é uma luta intrapopulacional, dentro das populações, entre os lobos, quem vai ser o mais sagaz, o mais veloz, o mais forte para pegar os carneiros? E dentre os carneiros, quem vai ser o mais ágil, o mais esperto para fugir dos lobos? Então a luta é dentro das populações. É claro que tem luta entre as populações, mas o motor do processo da evolução, que é a seleção natural, ela age justamente pelas diferenças individuais que existem entre os lobos ou entre os carneiros. Esse é um ponto que a gente deve considerar quando fala, por exemplo, da teoria da evolução por seleção natural. E o contexto competitivo, então, nesse cenário todo, é uma competição dentro da espécie, não é competição entre as espécies. A rigor, a gente tem que pensar também no contexto dessa forma. E o Darwin pegou ideias que eram ligadas, digamos assim, ao mundo social onde ele vivia, mas também ele, digamos assim, ele colocou em contradição certos valores que tinham na sociedade inglesa, por exemplo, quando ele tira o homem do centro do processo evolutivo e coloca apenas como mais um ramo no processo de divisão das espécies, de criação de novas espécies. Professor, em relação, qual a diferença, porque o que é muito falado é da seleção natural. Qual a diferença entre seleção natural e seleção sexual? Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a seleção natural é um processo que favorece os indivíduos, né? Então, assim, a seleção natural favorece características que são vantajosas para os indivíduos. Então, se você tem uma perna longa e você, por causa disso, você consegue correr mais rápido do que um predador, essa perna comprida é uma característica que pode ser favorecida pela seleção natural e vai ser uma vantagem para você, eventualmente para os seus filhos também.
Não eventualmente é uma palavra ruim de usar aqui, mas para os seus filhos também. Mas, grosso modo, é uma vantagem para você. Quando a gente olha para o universo que o Darwin abarcou com a categoria de seleção sexual, você vê muitas características que não parecem ser vantajosas para os indivíduos. O famoso exemplo da cauda do pavão, que é bonito aos nossos olhos, mas é um estorvo, por exemplo, para o pavão que quer fugir de um predador, mostra que essa vantagem, a princípio, não é a vantagem para o indivíduo. Né? Então, primeiro, tem essa questão importante. A outra questão é que a seleção natural é um processo que, isso é uma coisa muito peculiar, que a seleção é um processo que, sem intencionalidade, né? Não tem uma mente por detrás do processo da seleção natural. No caso da seleção sexual, eu não vou dizer que haja uma intencionalidade, porque a gente está falando de animais, mas sempre há uma mente por detrás da seleção. São as fêmeas, no maior caso das vezes, que escolhem indivíduos que mais lhe apetecem, grosso modo. No caso dos pavões, a gente podia dizer que são as fêmeas que estão escolhendo os indivíduos que têm as caudas mais vistosas. E com isso, ao longo do tempo, vai produzindo uma população em que todos os indivíduos machos têm caudas vistosas. E, mais uma vez, essa cauda em si, a gente podia falar de outras características, como a galhada dos alces, ou mesmo o nariz de um macaco engraçado chamado macaco narigudo. Isso não tem, a princípio, uma vantagem imediata para o indivíduo. Isso favorece a reprodução, de alguma maneira, e isso é o processo da seleção sexual, mas não tem uma vantagem imediata para o indivíduo. Isso que o Darwin percebia. Por que esses indivíduos têm essas cores se isso atrai mais predadores? Qual é a vantagem de ter essas características? E ele encontra na ideia de que as fêmeas vão escolher aqueles animais mais vistosos, ou mais barulhentos, ou mais agressivos, ou características que estão incluídas, eventualmente, nessa categoria de seleção sexual. Certo. Professor Ricardo, outro aspecto que, agora fazendo um gancho mais para como o professor ensina o tema evolução dentro de sala de aula, sempre existe aquela abordagem que tem que haver uma analogia, uma comparação entre os estudos de Lamarck, que lidavam com o processo de uso e desuso, e as teorias postas por Darwin. Como que você considera isso? Isso realmente é uma abordagem interessante para dentro de sala de aula? No meu modo de ver, é interessante, importante, necessária, porque o Lamarck compreende o processo da evolução partindo de duas características. Uma você falou as duas, a gente vai só formalizar aqui. O que ele chama de duas leis. É a lei do uso e desuso, a ideia de que quanto mais você usa uma estrutura, um órgão ou uma capacidade, mais ela se desenvolve, e quanto menos você usa, mais ela atrofia. Né? E também a ideia de que características que são adquiridas durante a vida são transmitidas para gerações futuras. Então, quando você combina uso, desuso e herança de caracteres adquiridos, então você usa muito uma estrutura, ela se desenvolve e passa para a geração seguinte. Isso é um processo que alguns historiadores chamam de um processo instrucional da natureza, como a natureza instruísse a direção que você vai usar. A questão é que muitos alunos pensam assim. Tem alguns estudos na história da ciência, na história do ensino também, mostrando que os alunos eles concebem o processo de evolução de uma maneira parecida com o que pesquisadores anteriores, naturalistas, no caso do Lamarck, pensavam. E a proposta do Darwin é bem diferente. O Darwin está pensando, primeiro, em termos populacionais. Numa população variável, aqueles indivíduos que levam vantagem por conta de terem uma variação são favorecidos. Então, eu acho que é importante a oposição Lamarck-Darwin, ou pelo menos os aspectos pedagógicos associados a essa oposição, porque a gente pode evidenciando a maneira como Lamarck entende o processo de evolução, a gente pode mostrar para os alunos que é parecido com o que eles pensam. E depois apresentar uma proposta alternativa que não é fácil de compreender a princípio, né? Não é também impossível de compreender, enfim, mas contrastando essas duas maneiras de ver. O Darwin não vê o processo da seleção natural como um processo instrucional, mas como a própria expressão emprega, como um processo de seleção de variações que já estavam dentro da população. Então, você tem girafas na população, tem os mais diversos tamanhos de pescoço. Como a comida ficou muito escassa na altura do chão, ou um pouquinho acima, só as girafas que têm pescoço previamente, né,
já estão na população, que já estão ali, que têm pescoço comprido, que podem alcançar as folhas mais altas, é que vão sobreviver, vão poder comer, sobreviver e fazer a próxima geração. Professor Ricardo, em relação às teorias, sempre se fala muito de Darwin e Lamarck. Existem outras teorias ou outros autores que devem ser conhecidos pelo professor que está lá em sala de aula trabalhando o tema evolução? Eu acho que sim. Talvez não para o professor trabalhar isso, mas ele deve ter em mente que a teoria da evolução do Darwin e a teoria da evolução do Lamarck são duas teorias e tem uma porção de outras teorias da evolução. A rigor, o próprio avô do Darwin tinha uma teoria da evolução, o famoso poeta Goethe tinha uma teoria da evolução, outros autores anteriores ao Darwin tinham uma teoria da evolução no sentido de acreditar em mudanças nas espécies biológicas, mas também quando Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859, segundo alguns autores, historiadores da teoria da evolução, houve como uma saída do armário de uma porção de teorias da evolução que estavam na cabeça de uma porção de gente e que as pessoas ou não tinham muita coragem de dizer ou não tinham formalizado que era uma teoria da evolução. Então existem, segundo alguns autores, tantas teorias da evolução quantas aquelas que os autores estudaram. Né? No sentido de cada autor tinha, cada historiador, cada cientista naturalista tem uma teoria da evolução diferente. E a gente pode citar talvez duas das mais importantes, além da do Darwin e do próprio Lamarck, a teoria da evolução do Herbert Spencer, que é uma teoria que fala muito em progresso, e a teoria do Ernst Haeckel, que é alemão, o Spencer é inglês, o Haeckel é alemão, que também fala muito em progresso. O Darwin não é um naturalista que está pensando em explicar o progresso necessário das espécies. Eventualmente pode haver progresso para o Darwin, mas é uma questão mais localizada. O Spencer e o Haeckel, que são considerados neolamarquistas, propõem teorias da evolução que levam ao progresso necessário. Né? E o Darwin não pensa assim em termos de progresso necessário, porque o processo que ele usa para explicar a evolução das espécies é um processo que a gente sabe que é o processo da seleção natural, e a seleção natural é um processo que seleciona variantes ao acaso que existem na população. E a respeito disso, há muita confusão a respeito da seleção natural e a teoria da evolução, imaginando que a teoria da evolução por seleção natural é uma teoria que explica fenômenos que acontecem ao acaso. Né? O processo da evolução não é um processo ao acaso. A teoria da seleção natural ela não seleciona por acaso determinados indivíduos e características. Ela seleciona indivíduos e características que sejam vantajosos num ambiente determinado. Então, ela é, de uma certa maneira, o processo de seleção natural um processo diretivo, que é o contrário da ideia de acaso. Quando a gente fala, por exemplo, de uma seleção brasileira de futebol, a gente está escolhendo características em jogadores para formar uma equipe. A seleção natural é um processo que não tem ninguém pensando por detrás do processo, mas por conta das circunstâncias ambientais, alguns indivíduos em populações são favorecidos em detrimento de outros. Então, ao final, você tem um processo que leva, eventualmente, a alguns aperfeiçoamentos, mas esse processo não é o acaso. Se fosse o acaso, o processo de seleção natural, a gente não veria nas populações biológicas essas estruturas altamente funcionais, como olho, coração, nariz, membrana celular, enzimas, outras proteínas, que parecem que são construídas para realizar determinadas funções. É isso que a seleção natural, é com isso que os cientistas usam a seleção natural para explicar justamente essas características que são altamente funcionais. Como é que aparece um olho na história da evolução, na história da humanidade, na história dos animais? É apenas por um processo que envolve acaso, por um lado, mas, por outro lado, também envolve o poder seletivo do processo que a gente acredita até hoje que acaba modelando essas estruturas. Ricardo, algo que o professor em sala de aula precisa muito é contexto. É aplicar as situações à realidade dos alunos que ele está lá em sala de aula. Como que você considera que a teoria da evolução e a história, o entendimento histórico da teoria da evolução pode ter um contexto para a sociedade atual? São muitas camadas essa pergunta, a rigor, porque você pode pensar em muitas implicações da teoria da evolução ao longo da história
para a vida humana, para a sociedade. Quando a gente fala hoje em dia em implicações modernas da teoria da evolução para a sociedade, uma coisa que me chama logo a atenção é um campo que vem se desenvolvendo dentro da medicina, que está procurando aproximações entre a própria medicina e a teoria da evolução de Darwin, tentando mostrar que muitas das nossas doenças são resultados de processos evolutivos. A princípio, as doenças não são causadas, não são resultado da seleção natural, mas são resultado de processos que nos deixam vulneráveis por conta de mudanças que acontecem no meio ambiente e por conta de mudanças que acontecem no nosso genoma também. Então, essa é a primeira implicação. Outra implicação, quando você estava fazendo a pergunta, eu estava pensando nisso. Meu filho de 5 anos, com essa campanha toda contra os mosquitos, foi falar em casa que tem que jogar inseticida para matar os mosquitos. Isso, do ponto de vista evolucionista e cada vez mais do ponto de vista da saúde pública e coletiva, é um absurdo, porque jogar inseticida, você mata os mosquitos que são sensíveis ao inseticida. E dá chance aos mosquitos que são resistentes ao inseticida se reproduzirem e produzir mais indivíduos, mais mosquitos resistentes a inseticida, carregando os vírus que atualmente tanto nos amedrontam e assombram, né? Então, esse é um processo de seleção natural, não exatamente natural, porque o inseticida não é um produto natural, mas um processo de seleção que os professores podem trabalhar, assim como o uso de antibiótico indiscriminado e também discriminado. Você acaba selecionando cepas de bactérias mais virulentas se você não fizer o tratamento direito. Você muda ao usar antibiótico que antigamente se chamava a sua flora bacteriana, atualmente se chama de microbiota ou microbioma. Você muda a proporção, a relação de forças, por assim dizer, dos micro-organismos que vivem dentro de você, e isso pode levar a problemas de saúde. Sem contar nos próprios problemas da agricultura, com o uso de inseticida também, ou de manejo de espécies. Tudo isso, a teoria da evolução tem implicações importantes, quer dizer, tem ideias importantes para serem inseridas nas ciências que estudam esse tipo de questão, de fenômeno que envolve a vida humana. Professor Ricardo, uma última pergunta que eu gostaria de fazer é em relação por que demorou tanto os estudos de Darwin, a própria publicação do livro Origem das Espécies, por que isso demorou tanto a ser aceito como uma teoria científica? Acho que tem muitas questões. O Darwin demorou, talvez pelos mesmos motivos, de uma certa maneira, de por que a teoria está demorando, eu não diria nem que demorou de uma certa maneira, virar um padrão de pensamento para todo mundo. O Darwin demorou porque ele temia as consequências religiosas da publicação do livro dele, embora o livro dele tenha nada a ver com religião, ele não discute isso, mas, enfim, ele introduz o homem no processo da evolução por seleção natural e, com isso, retira o homem de um certo cenário que a religião tinha colocado, a espécie humana. E, hoje em dia, há uma grande resistência ainda, primeiro por uma má compreensão do processo de seleção natural, que não é fácil de entender. O processo de seleção natural ele tem, para mim, pelo menos 2 dimensões difíceis de compreender. Uma delas é que você está trabalhando no nível de populações, então você está trabalhando no nível estatístico, e outra delas é que você está trabalhando, quer dizer, a seleção natural, a evolução opera em tempos que são muito maiores do que a gente pode imaginar. Normalmente a gente tem, com sorte, 80 ou 100 anos de vida, e a evolução acontece ao longo de centenas de milhares, às vezes dezenas de milhões de anos ou mais. Então, essas 2 dimensões, a temporal e a populacional, são 2 dificuldades para se absorver o conceito de seleção natural. E ainda é muito má compreensão a respeito dessa questão de o homem, o ápice da evolução, a evolução leva ao progresso, foi a teoria da evolução que levou a gente à guerra, que apoia uma série de confusões a respeito da teoria da evolução que os cientistas usam ainda hoje e acho que vão usar por muito tempo, se não para sempre, quando vão abordar fenômenos que envolvem a modificação da vida das espécies sobre a Terra e como essas modificações implicam sobre a nossa vida. Certo. Você tem alguma dica para deixar para o professor em relação a como tratar o ensino de evolução dentro de sala de aula, sabendo de todos esses paradigmas que vão ser enfrentados, a questão do senso comum, que muitas vezes não é tão intuitivo para se entender os princípios? Olha, assim, do ponto de vista mais histórico, eu acho que é difícil, inclusive, porque as produções são muito ou especializadas ou não tem tradução para português, né?
Mas eu sugiro, a respeito dessa questão das implicações da teoria da evolução por seleção natural para a vida humana, com uma introdução histórica, inclusive um documento que está disponível na internet, que chama Evolução, Ciência e Sociedade, que está no site da Sociedade Brasileira de Genética. A rigor, esse documento é um dossiê produzido por 8 universidades americanas, norte-americanas, que trabalham com o ensino de evolução e ensino e a pesquisa em evolução, justamente para divulgar a teoria da evolução como um instrumento importante de ensino e um instrumento importante para a sociedade. E para a saúde também, como o título sugere. E esse documento, ele, como eu estava dizendo, ele tem uma introdução histórica e tem os tópicos que o professor podia usar para mostrar a relevância da teoria da evolução para a vida humana. A rigor, esse documento é do ano 2000, ele pode estar um pouco datado, digamos assim, está um pouco ultrapassado, não porque coisas que ele diga ali não são mais verdadeiras, mas porque a partir do ano 2000, de 2000 para cá, muita coisa aconteceu que não está incluída nas ideias que eles tiveram naquele momento. Mas eu acho que ali é um bom começo para ter a dimensão do impacto da teoria para a vida humana, digamos assim, questões mais pragmáticas ligadas à teoria da evolução. Mesmo considerando a teoria da evolução uma teoria científica, você acha que ela está... Hoje a gente entende ela completamente? Ou ainda existem estudos que estão na academia que não chegaram hoje ainda para o professor em sala de aula? O processo de evolução da vida na Terra é um processo muito complexo. Ele tem um tempo da vida na Terra, mais ou menos 4 bilhões de anos. Quando a gente considera que a gente está falando de milhões de espécies vivas hoje, e muito mais de espécies que não deixaram e não deixaram fósseis, espécies que foram já extintas, a rigor, a teoria da evolução sempre vai ter muito trabalho pela frente, né? O que a gente pode dizer é que aspectos mais gerais do conhecimento sobre o processo da evolução são definitivos do ponto de vista científico, né? E, inclusive, a respeito do que talvez seja mais importante para os cientistas, é ter um mecanismo para explicar por que existem tantas espécies e por que as espécies apresentam tantas estruturas funcionais adaptativas. Isso não parece ser mais problema para os cientistas já há algum tempo, né? O que vem pela frente, a gente não sabe. Aliás, a teoria da evolução não prediz o que vai acontecer no futuro, porque são tantas as variáveis que é impossível dizer como é que vão ser as espécies no futuro. Se você me disser como é que vai ser o ambiente no futuro, eu posso chutar ou imaginar, ou se eu fosse um cientista bastante cuidadoso, tentar modelar como seria esse futuro dado um determinado ambiente. Mas como a gente não sabe como é que vai ser o ambiente daqui a, sei lá, 100 anos, 1000 anos, ou mais ainda, 100 mil anos, 200 mil anos, é difícil dizer que para onde para onde o processo de evolução vai. Então, a teoria da evolução é uma teoria que, como qualquer outra teoria científica, está sempre absorvendo novas informações e se modificando quando é assim necessário, quando se sente que é preciso fazer alguma emenda na teoria, digamos assim. Mas é uma teoria, como eu estava dizendo, do ponto de vista da biologia, da ciência biológica, absolutamente robusta dentro da comunidade científica. E passou por muitos testes e continua passando por muitos testes e ajudando a gente não só a compreender o processo da evolução, mas também a entender qual é o nosso lugar nesse processo e o que isso significa para a nossa vida e para o nosso corpo.